Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto, e eu vou tentar mais uma vez o caminho do artista. Essa é a minha terceira tentativa e eu vou gravar pra ver se eu não desisto antes da semana 4. Ter um pouco de responsabilidade quanto a isso. E vamos lá. Eu dei uma pausa bem-vinda do trabalho, que começou, quer dizer, que voltou ontem, para dar um pulo no sebo. Eu estou praticamente sem livros novos, os que eu comprei há uns meses. Agora eu só tenho 2 de poemas e 1 de contos que eu já tô lendo. E eu queria uma prosa grande, ficção, algum romance, alguma coisa do tipo. E esse é o único critério que eu estou levando comigo para o sebo. Não estou levando lista de livros aos quais irei procurar. E não estou levando nada assim pronto, é só literalmente do momento. Eu já corrigindo, parei e lembrei que eu preciso de livros novos, porque eu pretendo ler muito em agosto para compensar o pouco que eu li em junho e em julho. Então eu vou pegar um Uber e vou aleatoriamente pegar livrinhos, julgando pela capa e pela sinopse. Esse é o meu lookinho básico pra ir comprar livrinhos. Quando eu chegar, eu mostro que eu peguei. Então, gente, eu fui, tomei um café, comi uma rosquinha, comprei livros, comprei 4 livros que eu não conheço e não tinha nenhum conhecimento prévio. O primeiro que eu peguei aqui foi um de fantasia, The Kiss of Deception, Crônicas de Amor e Ódio. A força feminina é a grande estrela neste romance. Tudo parecia perfeito, um verdadeiro conto de fadas, menos para a protagonista desta história, Morrigan. É um reino imerso em tradições e deveres, e a primeira filha da casa real, uma garota de 17 anos chamada Lia, decidiu fugir de um casamento arranjado que supostamente selaria a paz entre 2 reinos. O jovem príncipe escolhido se vê então obrigado a atravessar o continente para encontrá-la a qualquer custo. Mas essa se torna também a missão de um temido assassino.
quem a encontrará primeiro. Eu achei legal. Uma moça fugindo de um casamento arranjado. Pareceu interessante, fora que é da Darkside. As coisas da Darkside sempre são boas, nunca falham. O outro livro que eu peguei foi um romance, eu não sei se ele é de qualidade duvidosa, vou ter que ler para descobrir, que se chama Noites Italianas, e é sobre uma mulher que decide abandonar o passado dela e vai para a Itália, tem vários casos de amor e quer se descobrir, e pode ser que ela descubra que não é ninguém, enfim, autodescoberta. O terceiro que eu peguei foi A Filha do Louco, que acredito que seja ficção científica ou terror, não sei bem. Após o escândalo vir a público e meu pai desaparecer, eu e minha mãe passamos a ser ignoradas pelas companhias que chamávamos de amigos. Até mesmo a igreja fechou suas portas para nós. O governo confiscou nossa casa e o patrimônio da família, alegando que meu pai era um criminoso. Juliette Monroe construiu sua vida em Londres, trabalhando como arrumadeira e tentando se esquecer do escândalo que arruinou sua reputação e a de sua mãe. Afinal, ninguém conseguira provar que seu pai, o Dr. Monroe, fora realmente o autor daquelas sinistras experiências envolvendo seres humanos e animais. Aí eu já fiquei curiosa. E o quarto e último que eu peguei chama Música Escarlate. Um romance sobre Hildegard de Bingen, desculpa, eu não sei a pronúncia. A mulher que revolucionou a Idade Média. É basicamente uma biografia romanceada sobre essa mulher, que foi considerada uma precursora das feministas modernas e declarada santa pelo Papa João Paulo II. Gente, eu fiquei curiosa, porque ele fala aqui das questões políticas, fala de questões religiosas, fala de várias questões, então eu fiquei... Eu fiquei lendo alguns trechos aleatórios e fiquei curiosa com ele. Então eu acho que eu tenho uma boa quantidade de coisinhas para ler agora em agosto. Quando eu terminar tudo, eu conto para vocês exatamente sobre o que é a história. Tirando disso, foi um ótimo dia. Comprar livros, trabalhar, tomar café. Até a próxima filmagem. Eu acabei que comecei a fazer as coisas, falei brevemente e não voltei mais para falar com vocês sobre o caminho do artista. Bom, esse livro aqui foi escrito por Julia Cameron e ele tem um programa, tipo um retiro de criatividade de 12 semanas, com várias atividades que você tem que fazer. As duas principais são as páginas matinais, que basicamente você escreve todo santo dia 3 páginas, não importa sobre o que seja. Você pode escrever, eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, eu não sei escrever, por 3 páginas. E o encontro do artista, que é quando você se leva para um encontro sozinho, ou sozinha, sei lá. E aí você observa, você deixa sua criança interior mais livre, seu artista interior mais livre. No meu caso, da semana 1, eu me levei pro sebo. Eu comprei 4 livros, vocês viram aí. Depois eu fui na minha padaria preferida
E depois eu fui no supermercado. Eu amo andar em supermercado, então pra mim foi ótimo. Pra mim o primeiro date foi esse. Eu já tenho um planejado pra segunda semana. Mas esse livro, ele, assim, ele tem essa dinâmica, mas ele também exige muito. Pelo menos assim, a primeira semana, como eu disse que eu já fiz esse livro antes, não todo, as primeiras semanas, as 4 primeiras semanas, eu já tinha feito basicamente todos esses exercícios. Eu continuei lendo as afirmações que ele tem, as afirmações para você ler todo dia. E aí ele tem algumas atividades. As atividades que pra mim já estão trancadas, seladas, superadas, não pretendo refazer. Mas é basicamente você tem que listar 3 velhos inimigos da sua autoestima criativa. Tive um professor que disse que eu nunca devia escrever poema, que eu era uma péssima escritora de poema e que eu era um insulto à literatura só de tentar escrever poema. Eu tenho uma pessoa na minha família com a faixa etária similar e eu mostrei o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu escrevi aos 15 anos para essa pessoa que já era uma adulta, e ela simplesmente falou que aquilo era uma vergonha alheia, fez piada de tudo, do nome dos meus personagens, do meu enredo, assim, teve a oportunidade de publicação e eu desisti porque ela detonou mesmo. E o terceiro inimigo, eu não me lembro quem eu coloquei na época, de tão relevante que deve ter sido pra mim. Então, eu acho que esse capítulo aqui já tá fechado. Mas pra quem não, esse exercício é muito válido. E aí você pode ir pro próximo, que é uma viagem no tempo, que você vai pegar e criar uma narrativa de terror com essas pessoas que falaram e que magoaram e que depreciaram. E o exercício 5, que é escrever uma carta ao editor em sua defesa, ou seja, assim, você vai escrever para si mesmo, se defendendo, mostrando seus pontos válidos de defesa. Tem a viagem no tempo, que eu também lembro, eu sou grata até hoje, de 3 pessoas que incentivaram. Eu tive a amiga que incentivou a criar esse perfil, Bagunça de Memórias. Eu tive um grande professor que até quis me ajudar a publicar o livro daquela época. E eu tive outra pessoa, mas eu acho que foi uma pessoa romântica, então nem vou contar. Eu acho que essa que ficou interessante, né? Acho que foi um ex, gente. Um ex que gostava das coisas que eu fazia e queria que eu investisse mais. O 7, que é uma viagem no tempo, fazer uma carta de agradecimento e incentivo a si mesmo. Eu já fiz, já tô grata, já tô incentivada. Esse aqui é o que eu gostei muito e eu gostaria de fazer novamente, que é Vidas Imaginárias. Se você tivesse 5 vidas, que faria em cada uma delas? Dinheiro não é problema, realidade, logística, nada disso é um problema. Então, é para ver o que tem em comum entre essas vidas e o que é que você pode tirar delas para sua realidade. O 9 é para continuar com as afirmações e aí levar o artista para uma caminhada de 20 minutos. No caso, se levar para uma caminhada sozinha de 20 minutos. Onde eu moro, se eu for caminhar sozinha por 20 minutos, talvez eu não volte. Então, esse eu realmente pulo. Se tivesse uma esteira aqui, seria essa minha caminhada. Mas é uma experiência bem interessante esse livro. Quando eu fizer o exercício das 5 vidas, eu volto para dar o feedback a vocês. Eu prometo que dessa vez eu volto. Porque eu falei no processo e quando eu comecei o processo, inclusive hoje é o que? Hoje é segunda-feira, daqui a pouco faz uma semana que eu comecei. E aí eu esqueci de sair filmando e dando os feedbacks e trazendo os exercícios e tal pra vocês verem.
E eu tô aqui com as minhas páginas matinais, que são caóticas. Acho que teve só um dia que eu falhei com elas. Como eu já falei, essa não é a primeira vez que eu faço os exercícios desse livro. Então, eu já fui muito bem informada de que eu iria ser ajudando aqui. Tá um bocado de coisa escrita aqui, gente. E uma caneta mais clara, que não dá pra ver. Eu escrevi meu primeiro livro de poemas nessas páginas matinais. Parte dele nessas páginas matinais. Eu tô tendo muitas ideias e tal com essas páginas matinais, então eu sei os benefícios dela. Mesmo acabando as 12 semanas, é uma coisa que eu encorajo a todo mundo. Mas eu não sou escritora. Mas você pode ter ideia da outra área. Vai que você é de exatas e descobre coisas enquanto você tá pensando. Vai que você é de história e você tem desenrola. Gente, meu TCC nasceu escrevendo num caderno. Então, assim, eu não acho que sirva só pra literatura. É um instrumento de autoconhecimento que você pode usar da forma que você bem entender e que melhor funcionar pra você. E você pode sair ganhando muita coisa. Eu ganhei um 10 no meu TCC. Eu gostei do livro que eu escrevi, apesar de não estar publicado ainda. Vamos lá. O exercício das vidas imaginárias. É o exercício número 8. Se tivesse 5 vidas, o que faria em cada uma delas? Eu seria piloto, vaqueira, física, clarividente e monja. Você talvez queira ser mergulhador, policial, escritor de livros infantis, jogador de futebol, dançarino, pintor, performático, professor de história, por aí vai. Escreva qualquer coisa que lhe ocorrer. Não é preciso pensar demais. O objetivo dessas vidas é se divertir mais que você deve estar se divertindo na vida que tem. Olhe a lista e escolha uma ocupação. Então faça aquilo esta semana. Por exemplo, se escreveu cantor sertanejo, pode pegar o violão e sair cantando. Se sonhou em ser vaqueiro, que tal um passeio a cavalo? Vamos fazer este agora. Já conto as minhas 5 vidas. Então, eu fiz as minhas 5 vidas. Estão todas elas anotadas aqui. Aparentemente eu tenho um perfil. Todas são meio que parecidas, exceto uma. A primeira, obviamente, eu seria uma escritora. Publicaria livros de poemas, romances, crônicas, contos. Obviamente sem me preocupar com dinheiro. A segunda, eu viajaria pelo mundo registrando as minhas aventuras. Terceira, seria uma fotógrafa profissional. A quarta, abriria uma ONG e cuidaria de cachorros e gatos. E a quinta, teria uma fazenda e viveria criando meus produtos do zero, cercada por animais. Então, para viver por esta semana, eu acho que é difícil a fazenda, o lance da fazenda, porque eu moro num apartamento. Abrir uma ONG também tá difícil. Eu queria doar, mas minha conta tá 0,00. Fotógrafa profissional. Eu não tenho uma boa câmera, eu não saio de casa. O que eu vou fotografar? Viajar pelo mundo, só se for vendo vlogs de youtubers. Então eu acho que a mais viável é viver como se eu já fosse uma escritora profissional publicada. Essa parece divertida. Eu basicamente vou fazer o que eu já faço, só que em demasia.
E se você tá acompanhando meu conteúdo pelo Insta, você deve estar vendo que tem mais coisa. Então, teoricamente, eu já tô botando em prática sem saber que era pra colocar isso em prática. É isso. Boa noite.